Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo esse vídeo aqui para explicar para algumas pessoas que têm dúvida como é que faz para saber a polaridade de um motor. A primeira coisa que você precisa saber para você descobrir a polaridade de um motor é olhando a sua placa. Na sua placa lá vai ter algumas informações a respeito do motor. Vai ter lá a sua voltagem, a sua corrente, o seu RPM. Aí você vai primeiramente prestar atenção no seu RPM. Esse motor aqui, por exemplo, eu peguei aqui uma informação de um motor trifásico, que é um motor de 4 polos. Ele traz, no caso, na sua característica, um RPM de 1745. Esse RPM aqui de 1745, vale lembrar que não é um RPM ciclo do motor, ele acaba perdendo um pouco de velocidade, que essa velocidade aqui é chamada de velocidade de escorregamento. Isso devido a algumas cargas que é colocado no motor, no caso é a velocidade mínima. Algumas cargas que é colocado no motor, como também uma força de atrito que pode ser gerada por causa de rolamento. Algumas questões no motor que talvez não seja muito relevante falar aqui nesse vídeo. Mas, por exemplo, eu quero saber a polaridade de um motor elétrico. A primeira informação que você precisa saber é que existe um cálculo matemático para saber isso. Que aqui eu coloquei aqui, ó, P é igual a uma constante que é 120 vezes a frequência dividido pelo número síncrono. Que no caso esse número síncrono aqui é o RPM. Esse número síncrono no caso aqui é o RPM sem o escorregamento. Mas você pode colocar também o RPM em escorregamento, que você vai dar um valor aproximado. Mas aqui eu coloquei assim o número síncrono para dar um valor exato. Aqui eu peguei 120, a constante, vezes a frequência, que é 60, dividido por 3.600, que é o número síncrono de um motor de 2 polos, e vai dar igual a 2. Se você também quiser saber o número síncrono de cada polo, só é você fazer da seguinte forma. Você pode colocar NS é igual a 120, que é a constante, vezes a frequência, dividido pela quantidade de polos. Que no caso aqui eu coloquei 2, vai dar 3.600. Se você botar 4 aqui, por exemplo, você colocou 4, vai dar 1.800. Aquele valor lá que eu tinha colocado de 1745, ali como eu falei, ali era o valor de RPM de escorregamento. Por exemplo, aqui se você olhar aqui, como calcular esse escorregamento? Esse valor que eu vou colocar aqui, ele vai dar em porcentagem. Por exemplo, o valor de escorregamento, ele é igual ao número síncrono, que no caso, você pode colocar aqui, que nem eu coloquei aqui, 180, o número síncrono, menos. Aí você vai colocar aquela informação que geralmente vem na placa, que é aquele valor de escorregamento, que no caso na placa do motor trifásico que eu citei, ele veio 1745 dividido pelo o número síncrono, que no caso seria 180, que ele vai dar igual a essa fórmula aqui. Ó. Aí você vai botar vezes 100, 1.800 menos 1.745 dividido por 1.800 vezes 100, ele vai dar 3,5%. No caso, esse valor aqui do escorregamento é de 3,5% da sua velocidade síncrona. Que no caso aqui ele perdeu 3,05% de sua velocidade. Agora, para você que quer saber como é que faz para saber a polaridade do motor, porém o motor ele não tem placa identificando ali se ele é se ele tem 3.000 RPM, 3.500, se ele tem 1.800 RPM, aí como é que você faz para saber? Você vai saber da seguinte forma. Os motores de 2 polos,
a sua posição de bobina, que é o que nós chamamos de passe polar, ele geralmente ele vai dividir o motor. Por exemplo, se o motor ele tem 36 canais, se o motor ele tiver 36 canais, ele geralmente ele vai se dividir aqui. Aí vai pegar a primeira bobina, vai pegar aqui, e a segunda bobina, assim, a mesma bobina, né? Ela vai ter início aqui e o final dela vai ser aqui. Aí ela vai ter início aqui, a energia dela vai entrar aqui e vai sair aqui. Aí aqui, por exemplo, aqui vai ser o grupo de bobina. Ela vem aqui, aí. Ela vem aqui, aí. Esse mesmo, aqui você coloca como se fosse a bobina. Isso, um motor de dois polos. Ele é como se ele dividisse ao meio. O motor de dois polos. Se você pegar um motor de quatro polos, ele já vai, ele já, ao invés de ser dividido ao meio, ele vai ser dividido aqui, aí. Por exemplo, ele vem aqui, ele vai ser dividido a 90 graus. Enquanto aqui ele vai ser dividido em 180 graus, aqui ele vai ser dividido em 90 graus. Um motor de 4 polos. Aí se você pegar um motor de 6 polos, aí por exemplo, geralmente motor de 2, 4 polos, eles são enrolados, motor com ranhura cheia, eles são enrolados com 6 bobinas, 6 grupos de bobina. Já um motor de 6 polos, ele já não vai ser mais 6 grupos de bobina, porque ele já não, ele sempre vai dando uma reduzidazinha no seu preenchimento do motor. Aí para ele ter essa reduzida, ele precisa, essas bobinas ela precisa ser dividida. Aí ele geralmente vai ser, vão colocar no caso ao invés de 6 grupos, vão colocar 9 grupos de bobina. Por quê? Porque se o 4 vem aqui, aí o 6 já vai vir mais ou menos aqui. O 6 polo. Aí depois vem um 8 polo, que ele sempre vai reduzindo esse tamanho. Ele sempre vai reduzir esse tamanho para ele orbitar, no caso, as ranhuras do motor elétrico. Então é basicamente esse macetezinho para você saber a polaridade do motor elétrico. O de 2 polos, ele vai dividir ao meio. O de 4, ele vai dividir em 4 partes. O de 6, ele vai dividir em 6 partes. O de 8, ele vai dividir em 8 partes e assim vai. Você vai saber exatamente pela posição que a bobina está colocada.